Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja contigo e família, amém? Eu estou aqui me preparando para dormir. São 00:38 e meditando a palavra de Deus. Já tinha meditado pela manhã nessa passagem, já tinha gravado um vídeo, mas durante o dia é muito barulho de carro, moto, caminhão, ônibus. E resolvi fazer agora, porque é mais silencioso. E eu espero que edifique a sua vida essa meditação. Eu estou no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 em diante, que conta a história do centurião, que era um homem piedoso, temente a Deus, que era simpatizante das práticas religiosas do judaísmo e Deus se agradou dele. Então diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime militar, conhecido como italiano. Este homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus, que, se aproximando dele, o chamou pelo nome, Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo nome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado que era piedoso dentre todos que estava a seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. O que eu quero trazer para vocês nessa meditação: Cornélio, ele era um homem que respeitava os princípios bíblicos ensinados pelos judeus. Então, ele era um homem caridoso que costumava ajudar as pessoas. Mas, além de ajudar, ele orava, ele jejuava e ele era temente a Deus como toda a sua família. Então, estas atitudes, mesmo ele não sendo um cristão, ele tinha reverência e respeito, temor a Deus, chamou a atenção de Deus, porque além dele orar, jejuar, meditar nas escrituras judaicas e dar esmolas, ajudar financeiramente os pobres, ali ele chamou a atenção de Deus. Então subiu como um memorial, que quer dizer que trouxe à memória de Deus suas obras, suas práticas. E isso deu a ele a oportunidade de ter uma visão. Ele viu um anjo de Deus. Por que a Bíblia frisa que era um anjo de Deus? Porque também existem os anjos do diabo. Então ele obedeceu, ele compartilhou com essas pessoas, ele escolheu dois homens e um soldado, porque eram pessoas que ele poderia confiar em contar o que havia acontecido, e eles eram tementes também, tinha reverência para com a autoridade do centurião. Então esses 3 homens foram até onde Pedro estava, e chegando lá, antes dele chegar lá, Pedro teve uma visão. Só que a visão de Pedro foi diferente. Ele estava cansado, com fome, estava em jejum, então ele adormeceu, ele teve um êxtase, um apagão.
e nesse apagão ele ouviu uma voz. E essa voz não era de um anjo comum, era do Espírito Santo. Então, ele fala para ele se levantar, pegar aquilo que ele estava vendo, que estava descendo do céu, que eram animais enrolados nos lençóis, que lá em Levítico são animais impuros, imundos, as quais os judeus não poderiam comer. E aí o Espírito falou, mata e come. Ele falou, não, Senhor, eu nunca toquei em nada impuro, nada imundo. E o Senhor diz assim, não torneis imundo e impuro aquilo que eu tornei sagrado, puro, santificado. Então, a palavra de Deus se segue, e aí eu vou ler aqui para vocês. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente, eu pulei uma folha. Sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e logo algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como os animais que rastejavam sobre a terra e as aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou, levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Pedro, porém, replicou, de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez, não consideres impuro o que Deus purificou. Esse diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi levado novamente para o céu. Ou seja, nessa visão, Deus repreendeu a Pedro 3 vezes, falando, mata e come. Ele, não, Senhor, é impuro, eu jamais toquei algo impuro. Então, o que isso quer dizer para nós? Muitas vezes, Deus está falando algo ao nosso coração e a gente rejeita, fica relutando com Deus, brigando com Deus, que não vai fazer, que não é apropriado para você. Mas se Deus te manda ir, mas se Deus te manda fazer, você tem que fazer, você tem que obedecer, independente do que seja. Amém? Continuando, esses 3 homens chegam onde Pedro está, e quando eles estão quase na porta, já o anjo, esse Espírito do Senhor, que não é o anjo, é um Espírito do Senhor, o Espírito lhe ordenou, Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Esses homens não eram somente pessoas de confiança do centurião. Eles também foram selecionados por Deus para estar ali naquela missão. Então, não sei qual é a sua missão, a quem você serve, quem é o seu líder, quem é aquela pessoa que você admira. Seja leal, seja fiel, porque na medida que nós somos leais e fiéis aos nossos senhores da terra, o nosso Senhor do céu é glorificado. Amém? Então, Pedro obedece, ele desce, se apresenta aos homens, fala, não, dorme aqui hoje, amanhã cedinho a gente vai. Então, quando eles chegam, no outro dia, toda a família e parentes, amigos mais próximos do centurião já estavam reunidos na casa, esperando o que Pedro iria falar. Então, ele, quando viu Pedro, ele correu, se ajoelhou diante dele e falou assim, não faça isso, porque eu sou homem humano, como você. E hoje, amados, tem pessoas que não aceitam o seu estado humano. Tem pessoas que querem acreditar que elas são divindades, são anjos
sobre a terra, quando na verdade nós somos seres humanos carnais, com um espírito que pertence a Deus e uma alma com um destino que nós vamos decidir qual será o destino dessa alma, através da nossa obediência ou desobediência a Deus e a sua palavra. Então, continuando o texto, eu quero que você leia, acompanhe na sua casa, onde você estiver. É um texto bem longo, então Pedro vai até essas pessoas e ele fala que Deus tinha falado a respeito dele, que tinha ouvido as suas orações, tinha visto as suas esmolas e que o Senhor o enviou ali com uma missão, que era anunciar a ressurreição, a remissão pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício na cruz, e que ele cresce, e ele creu, ele aceitou o senhorio de Jesus Cristo, eles, toda a sua família se batizou e foram salvos. Amém? Assim eu quero trazer essa palavra para o seu coração. Se você crê em Deus, você deve seguir seus mandamentos, seus ensinamentos, não só em palavras, em oração, em jejum, mas em obras, em atitudes, fazendo bem sem olhar a quem, ajudando os pobres necessitados, porque é mandamento do Senhor. E isso é bem visto diante dos seus olhos, e só assim alcançaremos misericórdia e compaixão do Senhor. Quando nós damos e temos amor e misericórdia para com o nosso próximo, estamos fazendo ao Senhor. Seja como Cornélio e sua família, siga os passos do Senhor. O judaísmo, a Torá, a Septuaginta, a Bíblia Sagrada, ela é poderosa para mudar a vida de qualquer pessoa. Leia, medite nela, obedeça a ela e vá para a glória, vá para a eternidade, porque lá nós vamos nos encontrar um dia. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.